Quantos estão felizes por poderem estar na casa do Pai? Pegue a tua Bíblia, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus pela saudação de bem-vindo. Estar na nossa casa se constitui numa honra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Jaime Júnior, também evangelista Denison. Deus abençoe tua vida, evangelista Rafael Farias, e a todos os integrantes desse culto da tarde, desse culto de vitória. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e que esta tarde venha a ser uma tarde de milagre e de sobrenatural para as nossas vidas. Você tem a Bíblia Sagrada? Eu não vou me demorar aqui, porque eu sei que tem Santa Ceia ainda, mas eu preciso aqui entregar uma porção da palavra de Deus para as nossas vidas. Livro de 1 Samuel, o capítulo é o de número 2, livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, o verso de número 4, 5, 6, 7, 8 e o 13 vai ser os versículos que nós vamos estar lendo aqui. Glórias a Deus. Sonoplasta, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Quantos acharam o livro? Está aqui, 2 Samuel já veio aqui. Vamos lá. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. 5. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. 6. O Senhor é que tira a vida, a dá, e faz descer a sepultura, e faz tornar subir dela. 7. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre elas o mundo. Amém? Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nessa tarde, e se eu trocar aqui tarde por noite, você entende que nós estamos na tarde, aqui vai ser só vitória. Parece que ficou gravado aqui na caixinha aqui, tarde por noite, mas vocês vão entender que nós estamos na tarde da vitória. Queridos, em primeiro lugar, eu quero repartir esta porção que Deus colocou no meu coração, e nós vamos sair nesta tarde debaixo de um cântico de vitória que Deus ele tem para a minha vida e para a tua vida aqui esta noite. Então se prepara, porque nesta tarde profética, é o fevereiro profético, nós vamos declarar sobre a tua vida nesse mês profético que o agir de Deus ele vai começar a trabalhar em várias áreas da nossa vida. O cântico de Ana é um cântico que muito eu glorifico e exalto o nome do Senhor. O livro de 1 Samuel, assim como o livro de 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, eles são considerados como livros históricos, porque ele vem contando a história da monarquia dos reis de Israel. Homens que, quando assumiu o seu trono, quando assumiu o reinado como monarca, em primeiro lugar, eles consultavam ao Senhor, eles eram dependentes da presença do Deus Todo-Poderoso. E toda vez que um rei se prostrava e dizia que quem ia dar as diretrizes desse reinado seria Deus, Deus fazia aquele reino prosperar, aquele reino avançava, as batalhas eram ganhas, e o nome do Senhor, ele era glorificado. Agora existia uma segunda qualidade de rei, que fazia das suas batalhas, e quando conquistava alguma coisa, tudo dizia que era na força do seu braço e da sua espada. E me permita dizer que o homem que confia na força da sua espada e na força do seu braço, pela mesma ele rui, pela mesma ele vai cair ao chão. Muitos tronos se desfizeram, porque os homens confiaram na sua estratégia e não faziam menção do nome do Senhor, e por isso tombaram no campo de batalha. A minha alma incendeia, e eu poderia contar muitos feitos, muitos acontecimentos no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, mas o que mais me encanta é o legado de fé contido nesta história. O livro de 1 Samuel, todos nós sabemos
que ele foi escrito e ele foi narrado por um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Esse profeta aqui, de Dan até Berseba, não houve quem não ouviu falar do ministério do profeta Samuel. Ele não foi somente um profeta, ele foi um juiz, ele foi um sacerdote, foi alguém que teve um legado, marcas, que este profeta fora respeitado aonde ele chegara. Ele teve marcas, o seu ministério, ele foi então respeitado por todos aqueles que ouviam falar do profeta Samuel. Tanto é que quando ele chegava numa cidade, alguém logo já perguntava: é de paz a tua vinda neste lugar, profeta? Porque o profeta é representação do próprio Deus dentro do Antigo Testamento. Onde o profeta chegou, chega a bênção. Aonde o profeta chegou, chega a sentença de Deus. E é por isso que as muitas preocupações tinham no coração do povo quando o profeta chega. Mas hoje, nesta tarde de vitória, nós queremos declarar que tem profecia de vitória, tem derramar de Deus sobre a nossa vida aqui nesta tarde, tem virada de cativeiro. Esse profeta teve 2 filhos, e os 2 filhos são conhecidos como Joel e Abias. Infelizmente, quem está me ouvindo aqui entende que estes 2 filhos de Samuel não pisaram a mesma pisada de seu pai, antes fizeram tudo aquilo que era errado. E agora alguém está olhando para o profeta Samuel e está pedindo um rei sobre a nação de Israel. Este mesmo aqui, ele vai ungir 2 reis. O primeiro está atrás das jumentas de seu pai Quis, que se chama Saul. O segundo, todos nós conhecemos, foi buscado no campo por detrás das ovelhas malhadas de seu pai, que era Davi. Mas o povo viu que os filhos de Samuel haviam se desviado da presença de Deus e que não guardavam os concertos do Deus Todo-Poderoso, e começam a apontar o profeta dizendo: Deus não é mais com o ministério do profeta Samuel. Deus rejeitou. E quando ele vai orar ao Senhor, quando ele vai buscar a presença do Senhor, Deus o anima e diz: fica tranquilo, tranquiliza o teu coração. Na grande verdade, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim como seu Deus, como seu guia da nação de Israel. Se é rei que eles vão ter, é rei que eles vão ter. Então, se eles querem, eu vou dar um rei para eles. E a história todos nós sabemos como se descortina. Mas Samuel, ele vai escrever este livro de 1 Samuel como tom de resposta, para entenderem que tudo que aconteceu com Samuel, grave o que eu estou dizendo, tudo aquilo que aconteceu com Samuel, na grande verdade não foi porque ele quis. Na grande verdade, tudo que aconteceu com Samuel, ministério, chamada, propósito, tudo que Deus fez revelar ao longo da vida dele, nasceu em ato de fé, de alguém que acreditou no Senhor, de alguém que se prostrou no tempo da crise e no tempo da guerra que estava vivendo. Vou repetir aqui: tudo que aconteceu com Samuel foi acontecido por alguém que, no tempo da crise, no tempo da humilhação, no tempo da guerra que vivia no mundo espiritual, se prostrou perante a presença do Senhor. E quem se prostra na presença do Senhor pode cantar cântico de vitória, pode adorar, porque Deus, ele vai trabalhar para dar a vitória ao seu povo. De quem que o Senhor está falando aqui? Eu estou falando do maior legado de fé contado dentro do cânon do Antigo Testamento, de uma mulher possivelmente do círculo de oração. Se ela tivesse na Gravataí, ela faria parte do culto da vitória, ela faria parte do círculo de oração desta igreja, porque ela é um legado de fé. A história de Ana, ela é contada para nós nos círculos de oração. A história desta mulher aqui é contada em congressos, em batalhas espirituais. Quem é que não se lembra da nossa irmã Ana, quando está vivendo o apogeu das batalhas espirituais? A primeira coisa que nos lembramos, e até mesmo que lemos, é o livro de 1 Samuel, a história da nossa irmã Ana. E dentro de alguns minutos aqui, eu preciso aqui trazer a introdução desta mensagem e depois a revelação daquilo que Deus, ele tem para a nossa vida e para a tua vida. A história desse legado de fé começa em 1 Samuel, no capítulo de número 1, um capítulo
carregado de batalhas espirituais. Só que estas batalhas, elas não foram levadas para o natural. Estas batalhas, elas foram levadas para o sobrenatural. Chegou o momento, chegou o ano, e já foi profetizado aqui no dia de ontem, que nossas batalhas não serão lutadas neste ano de 2026 no natural. Nós levaremos as nossas batalhas para o sobrenatural. Então, se prepara, porque chegará tempo de sobrenatural da parte de Deus. Então, entra o primeiro capítulo e vai nos contar a história de Eucana, e dizendo: houve um homem das regiões montanhosas de Efraim. Este homem é Eucana. Ele, por ser das regiões montanhosas de Efraim, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Vindo de uma linhagem sacerdotal, ele também está num lugar próspero. Ele está nas montanhas de Efraim. Possivelmente quem se concentra nestas montanhas é alguém que tem uma posição, uma linhagem sacerdotal. Só que o texto nos aborda que ele tem duas esposas. A primeira esposa dele se chama Ana, a segunda se chama Penina. Ele, estando nesta região montanhosa de Efraim, a Bíblia diz que todos os anos ele desce desta região montanhosa e depois ele sobe até Siló para sacrificar ao Senhor, aonde tem os sacerdotes de Deus no templo, que eram Ofni e Finéias. Eu abro um parênteses aqui para dizer nesta tarde aos Eucanas de Deus que estão aqui: o status de Eucana desaparece no momento da adoração. Vou repetir: ele está num lugar próspero, mas não é a sua posição que impede ele de descer para depois subir à casa do Senhor. Eu vou repetir: não é a sua posição, não é o seu status. O status mediante a presença do Senhor desaparece. O doutor, o advogado, independente da tua posição, a única coisa que aparece aqui é a posição do adorador. É por isso que ele desce e depois ele sobe. E todo aquele que desce na presença do Senhor, todo aquele que se humilha e sobe, Deus virará cativeiros e trará resposta de oração, trará milagres sobre a casa. Porque tanto Eucana como Ana viverão milagres na tua casa, viverão sobrenatural da parte de Deus. De ano a ano eles estão indo para sacrificar o Senhor. E aonde que mora a batalha no mundo espiritual? Todos nós sabemos que tem Ana, e Ana é a esposa principal, a esposa que se casou, a esposa que enamorou, a esposa que foi escolhida. E ele amava Ana de uma tal maneira, ele era amada pelo seu esposo. Mas o que me chama a atenção é que os anos vão passando na vida de Ana, e viu-se e notou-se algo: que Ana era estéril e que Ana não gerava filhos ao seu senhor. Chega um momento que Ana, ela tem no seu pensamento: se eu não gero filhos ao meu senhor, a história dele tem que ter continuidade, a história dele não pode morrer, tem que ser deixado um legado. E aqui é o cuidado para as Anas que estão aqui, porque você não vai ver no texto de 1 Samuel Deus dizendo: Ana coloca a Penina para se deitar com seu senhor. Aonde Penina ela surge na história? Ela surge na nossa ânsia de alcançar a vitória, surge na força do nosso braço. E todas as vezes que você tentar as coisas na força do seu braço, vai ter trabalho dobrado, o trabalho vai ser dobrado, e possivelmente batalhas serão travadas que você não precisaria travar essas batalhas. Existem desertos na nossa vida, e eu classifico pelo menos 3 desertos na nossa vida, pastor Jaime. O primeiro deserto é Deus que nos leva para o deserto da provação. Deus, ele fez a sua madre Será e está dizendo: Ana, se tu confiares em mim, no meu tempo a vitória vai ser gerada na tua vida. Porque aquele que te leva para o deserto, ele te dá garantia. Aquele que te leva para o deserto, ele te dá maná. Aquele que te dá para o deserto, ele faz crescer a roupa. Aquele que te leva para o deserto, ele vai dar água. Aquele que te leva para o deserto,
deserto, ele vai ser coluna de fogo. Aquele que te leva para o deserto, aleluia, ele vai ser coluna de fumaça, porque ele é o Deus da provisão, ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Quando Deus te leva para o deserto, ele está dizendo: eu só estou te preparando para as coisas maiores que virão. O segundo deserto na vida do crente é o deserto que os homens nos levam para lá, e normalmente quem nos leva para o deserto com as suas mãos está dizendo: agora nós acabamos com ele, agora nós acabamos com a chamada, com o propósito, agora nós acabamos com a vida dele. Só que esqueceram uma coisa: quando o homem te leva para o deserto, ele tem que entender que Deus está na tua história, e se Deus está na tua história, ninguém consegue matar este sonho, ninguém consegue matar esse projeto. Venderam José por 30 moedas de prata, disseram: acabamos com ele, mas ele volta de lá governador. E eu entendo uma coisa, que aquilo que não te mata só serve para uma coisa: para te deixar mais fortalecido ainda na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus vai te fortalecer neste tempo. Mas o terceiro deserto, Denison, é o deserto que nós nos levamos com a força da nossa mão, a nossa tentadinha de ajuda para Deus, Madalena. E Ana foi para esse deserto conduzido pela sua própria mão. E esse deserto teve provocações. Esse deserto custou muitas lágrimas para Ana. Por quê? Porque Penina, quando entra na história como segunda esposa, ela começa a gerar filhos ao seu senhor. E por gerar filhos ao seu senhor, ela não se preocupa, e ela não quer a segunda opção, ela quer a primeira opção. Vou repetir aqui: ela não aceita a segunda posição, porque ela está gerando filhos ao seu senhor, e ela começa a gerar filhos anos após anos. E aqui que vai morar a guerra de Ana, porque quando elas estão indo no caminho de Siló, ela começa a provocar Ana, e a provocação não é pouca. Ela vai chamando Ana de amaldiçoada. Mais um ano você não gera, mais um ano sua amaldiçoada. O cenário continua o mesmo. Quem sabe alguém está apontando para você e está dizendo: veio na tarde da vitória e nada mudou, veio na tarde da vitória e o cenário continua o mesmo. Marido continua na mesma situação, filho continua na mesma situação. Mas te prepara, porque você vai passar por esse deserto, você vai passar por este tempo, e o tempo de vitória vai chegar na tua vida. Então aguarda, espera no Senhor. Porque que Ana, meus pastores que estão aqui, ela não pode resolver na força do seu braço. Se fosse algumas pessoas que nós conhecemos, aleluia, logo faria na força do seu braço. Mas Ana está sendo provocada, e não está indo para a força do braço, não está resolvendo as coisas da força do seu braço, porque ela já entendeu que a primeira vez com a sua mão ela arranjou uma complicação. Agora ela está confiando na presença do Deus Todo-Poderoso. E segundo a história, existe duas situações na vida de Ana: se ela aceita a preocupação, a provocação e parte para a batalha, ela é tirada do seu lugar de mulher. Segundo a história, Eucana teria que levar ela para a casa dos seus pais. Quando levasse para a casa dos seus pais, ele ia dar carta de repúdio. Os pais perguntariam: por que você está repudiando Ana? E ele ia dizer: é porque ela não gera filhos, está causando complicação dentro da minha casa. À porta da cidade os pais levantariam a mão e diriam: anátema, pecado, se não serve para você, não serve para nós. Então Ana voltaria, mas não voltaria na condição de esposa, voltaria na condição de serva, voltaria na condição de escrava. A segunda posição para ela é raspar a sua cabeça e ficar como uma meretriz na beira do caminho se prostituindo. É por isso que Ana aceita a provocação, não abre a boca, porque ela sabe que vencerá esta batalha na dependência do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ana não foi chamada para ser prostituta, Ana não foi chamada para ser escrava, ela foi chamada para ser um legado de fé, e a sua história está sendo contada e pregada aqui nesta tarde. Vou repetir:
repetir para quem não entendeu: a tua história não foi feita e não foi escolhida para ser escola ou história de humilhação, para alguém dizer esta foi humilhada. Não, a tua história foi escolhida pelo Deus Todo-Poderoso para um dia alguém contar a tua história. Passou pela batalha, mas venceu na autoridade que existe no nome do Senhor. Só quem acredita nisso se prepara para cantar cântico de adoração. Mas sabe o que eu aprendi? Por que a primeira posição, Denison, ela é desejada por Penina? Porque o nome de Penina no original do hebraico significa pérola, e pérola gosta de destaque. Pérola não aceita a segunda posição. Pérola quer o primeiro lugar, quer o destaque. Penina está dizendo: eu não aceito a posição de segundo lugar. Para mim a única posição que eu quero é a posição de destaque. Tiver que fazer o que vou fazer para derrubar Ana, eu faço. Só que esqueceu de uma coisa: se Penina significa pérola, Ana significa aquela que é cheia de graça. E aquela que é cheia de graça, aleluia, vou repetir, Penina simboliza pérola, mas Ana simboliza aquela que é cheia de graça. E aquela que é cheia de graça suporta a dor. Aquela que é cheia de graça suporta o deserto. Aquela que é cheia de graça suporta as provocações. É por isso que Deus te trouxe aqui, para te encher de graça nesta tarde. Pode vir o que vier, o ataque pode vir da onde vier, nós vamos avançar, porque Deus te dará graça nesta tarde para você avançar e o nome do Senhor ser glorificado. Quantos querem graça de Deus? Quantos precisam desta graça? Então seja revestido desta graça. É favor não merecido, mas Deus está estendendo as mãos sobre este cenário para abençoar as nossas vidas. Eu preciso respeitar o protocolo, porque tem culto de Santa Ceia. Eu vou pedir que você se coloque de pé. Podemos profetizar sobre a tua vida? Eu gostaria que você saia do lugar onde você está e venha até a frente do altar.